Olá, eu sou a Priscila Gênio e estamos lendo juntos o Devocional de Toda Mulher. E hoje nós estamos no Devocional 15º, sobre a história de Miriam, uma mulher posicionada. E vamos ler a mesma passagem do que a semana do que o Devocional anterior, que é Números 12, de 1 a 10. Bora lá? Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da consagração. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a atenção de Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, mas faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. 8. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arã para Miriam, e eis que estava leprosa. Qual que é o tema de hoje? Dê um basta à comparação. Vamos ver o que a autora escreveu? Quantas vezes não nos abrimos nossas redes sociais e começamos a fazer comparações? Sejamos sinceros. Quando menos percebemos, um comentário ou uma simples postagem nos leva a medir o nosso valor em relação às outras pessoas. Assim, acabamos nos deparando com o sentimento de inveja, ciúmes e tantos outros que nos desconectam de nós mesmas e abrem a porteira para os pensamentos nocivos. Para confrontar isso, a melhor coisa que podemos fazer é colocar esse problema aos pés da cruz de Jesus o mais rápido possível e pedir para que ele realinhe tudo em nós. Mas a verdade é que muitas vezes tardamos em entregar os nossos sentimentos, ou até mesmo nem nos damos conta de quando a comparação entrou. É possível encontrar uma situação parecida olhando para a história de Miriam, que era uma grande mulher de Deus. Porém, a partir do momento em que ela começou a se comparar com Moisés, indo contra ele e contra o Senhor, acabou tornando-se leprosa. Isso porque tirou os olhos do que era o melhor de Deus para aquela estação de sua vida. E como é fácil começar a murmurar quando nos comparamos. Afinal, nossa visão fica turva e já não conseguimos voltar ao lugar em que estávamos, onde havia aceitação do tempo de Deus e dos seus propósitos. Porém, se nos compararmos, deixamos de valorizar o que o Senhor já nos deu e o que Ele está fazendo em nossas vidas, e até mesmo a forma como Ele nos criou. A comparação é algo sério, pois distorce completamente nossa vida e nos leva à desonra e suas consequências. Por isso, é crucial estarmos sempre vigilantes para impedir que a comparação entre em nosso coração e para que permaneçamos alinhados aos propósitos do Senhor para nós no lugar e no tempo determinado por Ele. A Bíblia é muito viva, né? Com a mesma passagem que nós lemos no devocional anterior, tá dando outra conotação. Né? A anterior, se você não viu, volta lá para ouvir, foi sobre submissão e autoridade. E essa dê um passo à comparação. Como é difícil a gente não nos comparar, né? Às outras pessoas. E quando a gente abre essa porteira, essa brecha, ela começa a escancarar coisas de nós que a gente nem imagina, né? Então, a Miriam começando a comparar
a relação que ela tinha com Deus e que a Moisés tinha com Deus, ela estava achando que ela podia ter os mesmos direitos, as mesmas coisas que Moisés tinha, né? Ou ela queria coisas a mais, ser reconhecida, né? E isso Deus enxergou, porque aqui, como a autora aqui disse, né? Porque quando a gente começa a olhar comparando, a gente tira os olhos do que era o melhor para Deus na nossa estação da nossa vida. E a gente começa a murmurar, né? Uma coisa que eu acabo fazendo comigo é questionando os meus sentimentos, né? Então, se eu tô reclamando muito a respeito de uma coisa, se eu tô... o que tá me incomodando, qual que é o sentimento que tem dentro de mim que me incomoda. Então, isso são sensores que eu acabo colocando, que eu falo assim, eu preciso repensar a respeito disso. Aonde foi que eu comecei com esse sentimento? O que é que aconteceu comigo que como gerou esse sentimento, né? E a comparação é muito... não é justa, nem um pouco. Por quê? Eu vou comparar o meu corpo com uma pessoa que tem um corpo muito melhor do que o meu, a meu ver. Qual é o meu padrão de beleza? Eu vou comparar alguém que tem Então eu pego uma pessoa que eu vejo que tem um corpo bonito, essa sim, né? Então eu gostei desse corpo, então eu me comparo com esse corpo. Daí com a outra, eu gostei de como ela se porta como mãe. Daí eu pego essa comparação. Daí eu pego outra pessoa, porque essa vida profissional dela é perfeita. Como ela se veste, eu gosto disso. Como ela se relaciona com o marido, nossa, que legal. Então a gente começa a se comparar com a melhor parte das outras pessoas, e isso não é justo com a gente, porque a gente não vê os defeitos, as coisas negativas, e muitas vezes o que a gente acha que é positivo pode dar um contrapeso negativo. Por exemplo, eu amo planejar as coisas. E de uma maneira geral, todo mundo fala, nossa, isso é muito legal, planejar é muito legal você ter uma vida planejada. Mas muitas vezes para mim isso foi um bloqueio, porque eu consigo ajudar os outros a planejar, mas planejar as coisas para mim tem que ser super, hiper perfeito. Então nunca é o suficiente. Nunca tá suficientemente planejado, que sempre vai ter algum desvio no caminho e eu tenho que corrigir, porque eu que estou fazendo um roteiro. Então, a mesma coisa que pode ser uma qualidade, também pode ser um defeito, depende de como você encara, né? Então a gente tem que ser justo. Não dá para eu comparar coisas aleatórias, né? Ou quando você quer falar mal de alguém, você quer comparar só as piores coisas das pessoas, né? Eu acho que a gente acaba comparando mesmo as positivas, as negativas a gente acaba não querendo comparar, não, né? Ou só se a gente achar que a gente é ruim, uma coisa é que achar alguém pior, né? Daí procura essa comparação, mas quando a gente quer, a intenção nossa já é menosprezar a gente. Mas como... Olha, pensando aqui com vocês, mas quando eu comparo uma coisa boa com a minha, eu também tô querendo me menosprezar. Então as duas coisas olha por esse lado. Gostei desse pensamento. E você, o que você achou sobre isso? Então a gente distorce, a comparação é algo sério que distorce completamente a nossa visão. Distorce a nossa visão do que realmente é realidade, do que realmente nós criamos para ser, do que realmente Deus nos tornou, nos fez massa informe, né? Antes mesmo de ser massa informe, Ele já sabia, contado todos os nossos dias, que está em Salmo 139:16. Eu amo esse versículo, depois dá uma lida lá. E por que eu tô fazendo isso? Porque muitas vezes, através da comparação, nós esquecemos quais são os nossos verdadeiros valores. Quais são as coisas importantes. Porque quando Priscila está num recurso, o planejamento é a melhor coisa que eu posso fazer, porque isso é bom. Mas quando eu tô querendo me destruir, quando eu estou na dor, eu não consigo. O planejamento é a pior coisa que eu posso fazer. Então, a mesma coisa pode ser positivo ou negativo, né? Então, a gente tem que evitar comparações e quando a gente se ver comparando, evitar isso para que a gente consiga evidenciar o que realmente importa, qual é realmente a nossa essência, qual realmente é o nosso papel, porque cada um foi chamado para fazer uma coisa, né? Não dá para salgar toda a terra. Nós somos sal da terra, mas não todas as terras, né? Eu gostei desse capítulo de comparação. É uma coisa que você vem vindo de encontro comigo, do que eu tô vivenciado. Vamos ver o que é colocando em prática, que a autora deixou como tarefa? Vamos ver as tarefas? Primeira, mantenha-se conectada ao propósito e à direção que Deus lhe deu para a sua própria caminhada. Eu acho que para a gente conseguir se manter conectado, de repente, escreva. Qual é o teu propósito?
O que você entende como seu propósito, você entende quais são os teus dons, as coisas que você sente no teu coração que você precisa fazer, e coloca alguns marcos, né, de como você tem alcançado isso, de como você pode acompanhar que você está atingindo isso, né. Isso são coisas que você usa em administração, usa em algumas técnicas nesse sentido. Se quiser, depois me posta aqui que eu posso te dar umas dicas de como você pode alinhar mais isso para ter umas metas só de acompanhamento, né? De você entender o passo a passo, para você dar um passo atrás do outro, para você conseguir se manter conectado no teu propósito e em direção à sua própria caminhada, porque você pode estar com as ferramentas certas, com todo o conhecimento que você precisa, você pode estar fisicamente preparada, você pode estar no caminho certo, mas indo para a direção contrária. Né? Em vez de você tá, vamos ver um exemplo aqui, você tá em São Paulo, né? E você tá indo numa rua que vai, eu nem sei se existe essa rua, tá? Então fazendo uma suposição, uma estrada que vai para um lado vai para Minas Gerais e para outra vai para o Rio de Janeiro, né? Eu acredito que dá para fazer uma linha assim. E você tá no meio, tá em São Paulo. Só que em vez de ir para o Rio que você quer, você está indo para Minas. Com todo o carro que você precisa, com todas as coisas que você precisa, com as pessoas que estão lá, com todo o conhecimento. Você planejou todo o trajeto, só que em vez de você pôr o carro virado para um lado, você virou para o outro. Né? E muitas vezes, porque a gente virou o carro, que a gente fica olhando a caminhada do vizinho, em vez de olhar a nossa própria caminhada, que a gente está na direção errada. Né? Vamos pensar sobre isso? Vamos para a segunda tarefa que a autora deixa para nós. Posicione seu coração em gratidão ao Senhor pelo que você está vivendo hoje e seja uma temporada árdua de bênçãos. Estava conversando hoje com uma amiga a respeito de gratidão, né? A diferença de obrigada e gratidão. Obrigada é como uma coisa você é obrigada a fazer, ou uma coisa que você consegue repor o que alguém te deu. Sabe, por exemplo, alguém te serviu uma água, então outra vez você vai lá e consegue servir uma água para ela. Então você consegue trocar isso. Às vezes pode ser uma questão de troca, entendeu? Então você fala obrigado. Agora, quando você é grato, é aquele dia que você tá andando no ensolarado, no sol ensolarado, que você não tem o que beber e tá morrendo de sede, e alguém tem um copo de água e te dá. Então você é grato, porque não tem como você repor isso. Não é só o copo de água, mas é toda a sensação envolvida em relação a isso, né? Então é quando alguém te dá alguma coisa que não tem o que você faça, que você vai conseguir retribuir. Então tem várias coisas que não tem a minha vida, eu estar viva. Não tem o que eu faça. A única coisa que eu acho que eu posso fazer é viver a minha vida, né? O que é que a gente tem que ser grato? Pelos filhos, pelo marido, pela casa, são coisas. O que é que você quer realmente ser grato e valorizar essas coisas? Ser grato nas pequenas coisas, para depois, quando você receber grandes, você conseguir entender quais são as tuas bênçãos. Liste elas, divida as bênçãos, para que elas possam ser lembradas, para que sejam marcos disso. E 3, celebre a vitória do seu próximo. Não se compare com o outro. Não se compare. Mas consiga identificar uma coisa que você se conectou, você desejou, né? Que nem a Miriam, ela olhou alguma coisa em Moisés que ela queria aquilo para ela. Mas ela acreditou que ela tinha que tirar de Moisés para ela conseguir. Mas se ela entender que ela pode celebrar com ele a respeito disso, que ela pode ter a mesma coisa, porque muitas das coisas não é o que eu tenho que tirar do outro. É como eu posso aprender com ele para ter também. Então, que seja de inspiração. Então, você celebrar a tua vitória é você reconhecer que aquilo é legal na vida daquela pessoa. E não ter inveja, mas você realmente celebrar. Como no começo, no primeiro, lembra no primeiro episódio sobre Miriam, que ela adorava extravagantemente. Nessa fase ela já tinha esquecido a respeito disso, ela não estava conseguindo mais adorar extravagantemente. Ser livre, de poder adorar, de celebrar com as outras pessoas. Se você não viu sobre esse episódio, foi o 13º. Depois dá uma olhada lá.
Então celebre a vitória com o seu próximo. E aí? Dê um basta na comparação? O que você pode fazer hoje para que isso basta? Que isso foi ontem. Ontem eu me comparava. Hoje eu não me comparo mais. Não comparo mais nada com nada. Escreva aqui o que você achou. Compartilhe com quem você acha que possa precisar dessa mensagem hoje. Um beijo. Até o próximo.